Oi, pessoal. Ele nasceu em Patos, mas veio para João Pessoa aos 13 anos para estudar música. De lá para cá, se formou em contrabaixo na UFPB, passou a integrar a Orquestra Sinfônica da Paraíba, viajou o mundo com o grupo de cordas Quinteto da Paraíba, gravou com muita gente boa na música popular e se lançou como cantor. Ele é o Black Xistos, é o contrabaixista, ele é o Xisto Medeiros, nosso convidado de hoje aqui no Correio Cultura. Tudo bom, Xisto? Tudo bom, Renato? É um prazer estar aqui no seu programa aqui. Eu que agradeço a tua presença aqui. Queria começar perguntando da tua relação com o contrabaixo, que é uma relação, eu diria até umbilical, assim, de tão próxima, né? Você tem até tatuagens aí homenageando o instrumento, né? O que é que ele significa para você? É um fato bem curioso, porque na verdade meu nome é realmente Xisto, né? Muita gente pensa que é um nome artístico, é um apelido, uma coisa assim, mas na verdade é um nome mesmo. Assim, e na verdade, quando existe algum xisto na família, é porque na verdade já houve um outro Xisto antes, né? Então assim, eu sou Xisto porque o pai da minha mãe se chamava Xisto e quando eu nasci ele já tinha falecido. É uma espécie de uma homenagem póstuma assim, ao avô, né? O primeiro neto da família e tal. Então eu herdei o nome de Xisto do pai da minha mãe. E, obviamente, ninguém imaginava que esse menino um dia ia ser contrabaixista, né? Uhum. E nem muito menos ainda essa relação de, como bem disse Xangai há muitos anos atrás, né? O único instrumentista do sexo masculino, né? Porque existem os contrabaixistas, violinistas, pianistas, bateristas, guitarristas, trombonistas. Eu sou o único contrabaixista, né? Então, assim, ficou uma coisa interessante. Aí, eu fiz uma primeira tatuagem aqui, há uns 5 anos atrás. Aí, tatuei eu mesmo aqui, o contrabaixista. E aqui é a voluta do meu contrabaixo, que eu comprei um baixo francês muito bom, né? Que pertenceu a um grande amigo, que era músico da orquestra e que se aposentou, o Hugo Camboinha. E aí ele de uma forma muito gratificante, eu me sinto em ter, né, sido o primeiro cara que ele ofereceu o instrumento para venda, assim, e é um instrumento que veio assim completar uma coisa na minha. Eu já tinha um outro baixo acústico, né? Mas esse instrumento realmente é um instrumento de muita qualidade. E aí eu resolvi também fazer uma homenagem e como um dia, igual a todo mundo, eu vou morrer, então é uma forma de eu levar um pouco do meu instrumento comigo, assim, né? Então, na verdade, é uma coisa... o baixo vai ficar, mas essa voluta vai comigo. E como é que você chegou no baixo, né? Como é que... Porque, enfim, como músico você podia ter chegado em números de destaque com violão aí, por exemplo. Uhum. Mas como é que chegou o baixo na sua vida, assim, essa aproximação? Rapaz, eu vim em 85 para João Pessoa passar férias. E eu sou sobrinho do grande músico, compositor, maestro João Linhares. Já foi maestro da Sinfônica, já né? Foi maestro da Orquestra Sinfônica aqui, já foi maestro da Orquestra Jazz Sinfônica Jovem lá de São Paulo. E João era um músico, como sempre, desde sempre um músico muito versátil. Então eu me lembro que nessa época ele tocava num grupo de tango, aí depois tocava num grupo de boleros, aí depois tocava num quarteto de cordas, depois ele tocava na orquestra sinfônica, depois ele tocava num barzinho da cidade. E eu, bem jovem, naquela época tinha um controle bem rígido com essa coisa do juizado de menor, então eu frequentava esses lugares, mas sempre andava meio escondido, assim, porque não podia, né? E aí eu fiquei muito encantado com aquela vida, que eu, durante aqueles 2 meses que eu vim passar férias, de acompanhar meu tio em várias situações assim, e as pessoas conheciam ele, falavam com ele, e ele era... E às vezes eu até perguntava, quem é tio? Ele falava, não sei, não conheço. Eu falei, pô, eu quero essa vida para mim, né? Eu quero ser um cara
quero ser um cara conhecido, querido por muita gente e tal. Então, assim, fui ficando fascinado pela coisa do ser músico. E ele, como violoncelista da Sinfônica, ele começou a me dar umas aulas em casa ainda de cello, né? Aula de música teórica, assim, de leitura, de partitura, essas coisas todas e tal. E uma aula de cello e tal. Só que aí chegou um ponto que ele falou, velho, você está muito desafinado, Não estava acertando. vai matricular você na escola, você vai estudar na escola. Estou sem paciência para ficar insistindo aí com você e tal. Aí aí foi quando a gente, ele falou, quer vir estudar música mesmo? Eu falei, quero. Isso era em Patos? Assim, isso era aqui, né? Aqui em João já. Pessoa, que eu vim de Patos passar férias aqui. Sim, isso né? ainda nas férias, nessas férias de 1985, certo. na verdade. Aí ele falou, você quer vir estudar música mesmo? Eu falei, quero. Aí ligou para minha mãe, falou com minha mãe, com meu pai, explicou que eu estava querendo vir estudar música e que ele queria que eu viesse para cá e ele ia me dar uma sustentação nisso, ia, de certa forma, bancar esses meus estudos, essa minha permanência aqui, ele se responsabilizava e tal. E pediu a minha transferência, então eu fui transferido do colégio em Patos para aqui, para João Pessoa, e fiquei estudando na escola de música e fazendo o colégio, né? Certo. E aí eu fiquei muito empolgado, eu tinha na cabeça um desejo e um sonho muito grande de tocar bateria e tal, eu queria muito tocar bateria, não sei o quê. Sim. E ele falou, rapaz, senta aí, bateria não é um instrumento que você pode ser um músico versátil, porque assim, o baterista, para ele ser versátil, ele vai estudar percussão, porque ele precisa tocar tímpano, caixa, todos os instrumentos de teclados, para poder um dia ter a oportunidade de fazer um concurso e tocar numa orquestra, né? Já que a música popular, naquela época aqui em João Pessoa, ela estava começando, essa música da noite e tal, né? Era um começo de música, assim. Tinha uns 2, 3 bares só apenas que tinham música aqui, que era o Travessia, enfim, os bares daquela época. Então, aí ele falou, não, eu não acho que você deva ir estudar bateria, eu acho que você deve procurar um instrumento sinfônico e o instrumento que mais se precisa, principalmente de músicos talentosos que toquem bem, os instrumentos são contrabaixo, acústico e viola de arco, né? E toda orquestra vai precisar de um bom contrabaixista e de um bom violista. Se você for um desses dois músicos aí, um desses dois instrumentistas, você vai conseguir uma vida profissional com música, né? Seriam instrumentos que, de alguma maneira, menos procurados? Ou exatamente. isso? Na verdade, na época, hoje em dia já é um outro, né? Vivemos houve uma ampliação muito grande de escolas de música e de músicos, né? Certo. Na verdade, principalmente depois da criação desses projetos sociais pelo Brasil inteiro, sim. E não só no Brasil, mas em vários países, né? Onde a música tem sido realmente uma ponte. Onde tem chegado em comunidades carentes. Exatamente, né? Onde tiram principalmente os jovens da zona da criminalidade, sim, dessa coisa toda, né? Então, e realmente se descobrem talentos incríveis e tal. Mas naquela época era mais difícil ter quem é músico e quem é músico mais antigo assim sabe disso, que eram os instrumentos era mais fácil você achar um violinista e um violoncelista que tocava bem do que um viola ou um contrabaixista, né? E aí talvez o violino tenha uma questão de ser o protagonista, né? O primeiro violino da orquestra. Isso. Será que tinha isso, né? O cara buscava um pouco holofote, né? E tal. E realmente eram e até de certa forma são os instrumentos mais procurados pelos solistas, né? Pelos os grandes virtuosos do mundo, assim. Obviamente existem centenas, milhares de contrabaixistas virtuosos e de violistas da mesma forma, mas o violino e o cello eram instrumentos mais solistas, né, realmente, né? Então eram mais procurados, assim. Aí entre contrabaixo e viola? Aí entre contrabaixo e viola, quando eu fui fazer a matrícula, realmente eu tinha que me decidir, porque eu já tinha passado 6 meses lá na escola de música fazendo... eu fui a primeira turma, eu participei da primeira turma que na época não existia extensão, era um curso chamado Curso Médio de Música, que quando a escola de música da UFPB
quando o departamento de música saiu daqui das trincheiras, né? Que funcionava ali perto onde é o NAC ali, né? Perto do Lima Penante ali. Quando ela saiu daquele prédio, ela foi para o campus, para aquele prédio onde até hoje é o departamento de música, ali perto onde eu me tornei professor. Em 2009 eu fiz concurso, enfim, né? E aí eu comecei a estudar, já fazia 6 meses que eu estava estudando teoria, e aí tinha que se matricular em instrumento. E qual instrumento? Aí fui viola ou contrabaixo, pela indicação do tio, profissional, músico, o cara que estava dando realmente não só as primeiras lições, mas estava dando um certo rumo assim, ao negócio. É estratégico, né? Exatamente, estrategicamente foi uma coisa bem traçada. E aí no dia que eu fui fazer a matrícula, ao entrar na escola, a escola naquela época, as paredes das salas, assim, o corredor inteiro tinha uns painéis enormes com os instrumentos e algumas coisas falando sobre a técnica e a maneira de como tocar e manusear esses instrumentos, né? E aí o primeiro quadro que tinha, assim, do lado direito, que ficava na parede da sala 12, assim, me lembro até hoje, era o contrabaixo. E era um contrabaixo incrível, que era um contrabaixo de 5 cordas e tal, né? Que é uma coisa bem mais raro, assim, de você achar um contrabaixo acústico de 5 cordas. E aquele... O normal são 4 cordas e tal. Aí, quando eu vi aquele instrumento, eu também já tinha, também por conta dessa logística de ter um tio maestro, músico e tal, eu já ouvia muita música e aí eu já era fascinado pelo jazz, assim. Então Bill Evans Trio, Oscar Peterson, grandes, Ahmad Jamal, grandes músicos do jazz, assim. Então eu gostava muito de ouvir trios de jazz, piano, baixo, bateria. Então sempre vidrado na coisa da bateria, mas quando ele deu essa indicação, eu comecei a fixar mais e prestar mais atenção ao baixo na música, né? E aí eu falei, não, é o baixo, eu quero baixo, né? Eu quero baixo. E aí tem essa versatilidade, né? E tem essa versatilidade. Sinfônico, mas também no jazz. Mais popular, exatamente. O baixo, ele... Até mesmo porque o baixo, o instrumento contrabaixo, independente de ser acústico ou elétrico, e independente inclusive do gênero, se é música erudita ou música jazz ou música qualquer que seja, o contrabaixo, a função dele na música, ele é como se fosse uma bateria ou um instrumento percussivo que emite notas, assim, que tem uma relação com... Porque o baixo é responsável por muito da condução da música, da condução rítmica da música, né? Então uma coisa bem interessante de se prestar atenção é a gente ter a oportunidade de poder tirar o baixo, mutar o baixo em uma música. Tanto que é um recurso, assim, bem explorado por arranjadores e tudo. A música conduz e chega num momento que ele simplesmente tira o baixo ali e fica um vazio incrível, que às vezes dá uma... a música cresce, por mais que isso, mas também é um negócio que... Não tem sustentação, fica no ar, assim. Então ele é uma coisa muito, muito assim, muito... E isso me deixou muito, muito curioso a vida toda, assim, é tanto que eu não... Uma coisa que era uma reclamação do meu tio era que, não sei o quê, isso não dá certo tocar o baixo acústico e o baixo elétrico, não dá certo essa coisa da música popular com erudito, você tem que focar mais, tem que ir mais tal. Ele queria que eu... E na verdade, um pouco contrariando isso, eu sempre procurei as duas coisas, né? Pela própria influência dele também, que ele sempre foi um cara assim também, ele nunca foi só um cara... Tocava na noite, né? Então, tocava na noite, tocava em várias formações de grupos diferentes e tal, e de música popular, de tangos, de boleros, de coisas. Então aquilo tudo me deixou muito, né? E na época tinha um contrabaixista na cidade, que era o pai do meu professor, que foi meu professor Ross. O pai dele se chamava Juan Colón, que era conhecido no meio dos músicos da orquestra como Rei Nola. E Rei Nola era
era um autêntico contrabaixista, assim, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos que contrabaixista, via de regra, é um cara gente boa, é um cara alto astral, é um cara bacana, assim. O baixista é bacana. Diferentemente, às vezes, do cara, do pianista ou do guitarrista, que aí os caras são mais solistas ou são mais, né, assim, Sei. eles são diferentes e tal. Vamos tocar alguma coisa aí, a gente vai para o intervalo Aham. e aí a gente pode ouvir alguma coisa. Talvez eu tô música popular mesmo, já que a gente está falando de música erudita, mas você tem essa carreira na música popular também. Tá, eu vou tocar então uma música minha em parceria com um grande amigo nosso, que é o Astier Basílio, que inclusive foi uma música que eu tive o prazer, o privilégio de ter gravado no meu disco Black Xistos, com a participação especial de Zé Cabaleiro, né? Joia. Zé Então- Cabaleiro, de que a gente vai falar daqui a pouco, a gente volta já então, vamos ouvir um pouquinho aqui do Xisto Medeiros. Tá, Sol de Prata. Fui à janela e olhei pelo esquadro, e o mundo era um retrato, mas sem você se desmanchou o sangue. Eita, desculpa, velho. Vou começar de novo. Tá. Peraí. Ele pode começar de novo ou você tem que preparar aí alguma coisa? Peraí que ele vai fechar ali. Pronto? Pronto, eu parei. Fui à janela e olhei pelo esquadro, e o mundo era um retrato, mas sem você se desmanchou, e o sol de prata revela o seu formato, e no voo de cada pássaro sua presença se desenhou. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espera, eu não vou mais correr o risco de sonhos impossíveis, como de prender um rio com as próprias mãos. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espera, eu não vou mais correr o risco de sonhos impossíveis, como de prender um rio com as próprias mãos. O seu vestido Esta semana, o ator americano Dustin Hoffman completa 8 Medeiros. A gente estava falando do Zé Cabaleiro, né, Xisto? Você citou, Zé Cabaleiro gravou com você a música que a gente ouviu no encerramento do primeiro bloco. E o Quinteto da Paraíba vai se apresentar com o Zé Cabaleiro nos dias 25, 26, não é isso? 25 de agosto? 26 de agosto, às 20 horas, no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural. Exatamente, é o Projeto Quinteto Convida, né? Projeto Quinteto Convida. Mais uma edição do projeto. O projeto começou no ano passado, né, com Xangai. Isso, começou em outubro do ano passado com Xangai. Em janeiro, o nosso convidado foi Carlos Malta. Em março foi o maestro Nelson Aires. Em junho foi Toninho Ferragutti. E agora em agosto, o Zé Cabaleiro. Outubro, Duofel. E dezembro, Mônica Salmazo. Mônica Salmazo. E temos, inclusive, já a primeira programação do Quinteto Convida, confirmada para 2018, que vai ser após a quarta-feira de cinza de 2018, o segundo sábado, né, depois da quarta-feira de cinza, que o nosso convidado vai ser o Spock. Então será uma noite só de frevos, né? É um projeto muito bacana esse, né? Assim, queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia dessa série de shows aí, que o Quinteto, que inclusive é bem variado, assim, né?
assim, os convidados, né? Aham. Você vai dar música popular com o Zé Cabaleiro, música instrumental, né? Aham. Como é que, enfim, surgiu o projeto? O projeto ele surgiu pelo convite de uma produtora amiga para a gente resgatar um show que a gente já tinha feito há muitos anos atrás com Xangai, e ela estava armando uma produção para um dos Sescs lá de São Paulo e queria muito fazer esse show, né? E a gente, enfim, a gente tinha gravado 2 discos com Xangai, inclusive o primeiro disco, que é Um Abraço para Ti Pequenina, que é um disco só com compositores paraibanos, a gente gravou há 20 anos atrás, né? Em 97. E com esse convite dela, eu imaginei, pô, a gente poderia fazer o seguinte, vamos promover um show com Xangai em João Pessoa, porque é uma forma da gente se juntar para ensaiar, porque a gente ia se encontrar em São Paulo no hotel e dar uma passada e ia tocar, né? Nada muito diferente do que a gente já tinha feito a vida toda com o Xangai, mas eu imaginei, pô, é melhor estamos aqui todos em casa e tal, eu posso armar uma pequena produção e a gente convida Xangai aqui para poder fazer um encontro com ele aqui, poder tocar e realmente sair já mais revigorado, vamos dizer assim, azeitado para esse compromisso lá do Sesc em São Paulo, né? E aí foi o que aconteceu. E aí convidei um amigo, o Reginaldo Júnior, para me ajudar na produção e tal. E aí ele me ligou falando, X, como é o nome do show? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, o nome do show. Aí eu falei, o show é Xangai Quinteto da Paraíba. Aí ele falou, não, eu sei, cara, mas aí são as atrações, o show tem que ter um nome. Aí eu falei, velho, a gente tem 2 discos gravados, um chama-se Um Abraço para Ti Pequenino, o outro chama-se Brasileirança. Então, assim, a gente vai tocar uma mistura desses 2 discos, então não pode ser nenhum nem outro o nome, né, do show. Aí ele falou, não, mas tem que ter um nome e tal. Aí eu falei, velho, então faz o seguinte, coloca Quinteto Convida. Aí ele deu uma risada, assim, uma gaitada. Falou, pô, X, claro que o Quinteto Convida, mas o nome do show. Aí eu falei, não é o show. A partir de agora vira uma série. Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, não, o Quinteto tem um trabalho há muitos anos nessa vertente da música instrumental e da música popular, né? Então, a gente tem vários shows, vários concertos, programas montados com grandes nomes da música instrumental e de artistas consolidados da música popular, né? Então, assim, vamos criar uma série. Eu vou convidar essas pessoas e a partir de agora a cada 3 meses, a gente vai trazer um convidado e o quinteto, o nome do projeto chama-se Quinteto Convida. Aí ele falou, rapaz, que barato isso, mas tu acha que não tinha que ter um nome do show? Eu falei, Reginaldo, paciência, o nome do show é Quinteto Convida, Xangai Quinteto da Paraíba. Aí a partir daí vai ser Quinteto Convida e tal. Aí Quinteto Convida, Carlos Malta, Quinteto da Paraíba. Quinteto Convida, Nelson Aires, Quinteto da Paraíba. Quinteto Convida, Toninho Ferragutti, Quinteto da Paraíba. Então virou essa série, né? De fato, o Zé Cabaleiro, que será o nosso próximo convidado, agora dia 25 e 26, a gente ainda não tinha feito nenhum trabalho com o Zeca, né? Assim, Com todos os outros convidados até o momento, vocês já tinham tocado um show inteiro com eles, com Carlos Malta, por exemplo? Com todos, com exceção de Zeca e Mônica Salmazo. Certo, que são os próximos ainda. Que são os próximos ainda, mas o próprio Duofel, que vai ser no próximo convidado, depois de Zeca, que é em outubro, o próprio Duofel, a gente teve a honra e o prazer de tocar 2 noites naquele auditório de Ibirapuera, lá em São Paulo. Fizemos 2 concertos lindos lá. É lindo aquele. Produção do Itaú Cultural. Enfim, temos um concerto belíssimo com o Duofel, né, que é um duo de violões e tal. E o repertório é maravilhoso. O Duofel já se apresentou aqui algumas vezes. O Duofel já se apresentou aqui, na Mimo, já se apresentou naquele Música do Mundo, lá na praia. E é um grupo que está completando agora, em 2018, o Duofel está completando 40 anos de história, né? Então vai ser uma noite de peso, porque o Duofel está completando 40 anos de história. E o Quinteto da Paraíba
está completando 28 anos de história, então vai ser os pré-históricos vão se encontrar, né? Aí esse concerto com o do Orfeu vai ser esse concerto que foi apresentado antes no auditório. Vai ser exatamente esse concerto, porque na verdade o que veio na minha mente naquele momento era, nós já temos esse concerto montado, o concerto com o Maestro Nelson Aires, nós tínhamos tocado esse concerto com o Maestro Nelson Aires aqui no Festival de Música de Câmara, Festival Internacional de Música de Câmara da UFPB, no ano de 1999, né? Toninho Ferragutti, a gente já tinha tocado com o Toninho Ferragutti no Festival de Jazz de Petrolina. Tocamos com o Toninho Ferragutti no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza. Tocamos com o Toninho Ferragutti em São Paulo. Tocamos com o Toninho Ferragutti aqui em João Pessoa também, num outro momento. Então, quer dizer, a gente já tinha feito pelo menos umas 4, 5 apresentações com o Toninho Ferragutti, né? Aí como é que faz no caso de Zé Cabaleiro e Mônica Salmaço, que vocês não tocaram, nunca fizeram um show com eles, a obra, por exemplo, Zé Cabaleiro, vai ser um repertório de Zé Cabaleiro e vocês fizeram um arranjo aqui, como é que vai ser? Ele vem antes para ensaiar alguma coisa, ou vocês estão trocando, sei lá, internet, não sei? Como é que está sendo essa preparação? Então, é exatamente isso. O que é que acontece? Quando eu fiz o convite ainda, porque quando eu decidi, falei com o quinteto e propus para todos, né? Eu não sou o dono do quinteto, por mais que qualquer grupo tenha um líder, uma pessoa que esteja mais à frente para poder resolver as coisas. Você é fundador do quinteto, você estava entre os fundadores? 89, né? Na verdade, hoje no quinteto nós não temos com a saída do professor Diego Tabilo, o ano passado, a gente não tem nenhum membro fundador, porque na verdade o quinteto, eu entrei no quinteto, eu e Ronedilque Dantas, que é o nosso primeiro violino hoje, nós estamos no quinteto desde 93. Certo. Na verdade, a gente se considera membro fundador do Quinteto da Paraíba, porque o quinteto que a gente entrou chamava-se Quinteto Ravel, né? O Quinteto da Paraíba começou dia 7 de setembro de 89 como Quinteto Ravel. Para tocar num bar que tinha aqui na cidade chamado Alegro Bar. E quando a gente grava o nosso primeiro disco, Armorial e Piazzolla, ele sai, tem inclusive uma história muito interessante, que Flávio Tavares faz o brasão do quinteto, o nome do disco chamava-se Armorial e Piazzolla, e ele fez um brasão. A gente chamou o Flávio para ele fazer a capa, aí ele teve a ideia de fazer um brasão, porque tem tudo a ver com o armorial, das armas, não sei o quê, das famílias, não sei o quê. E aí ele criou o brasão do Quinteto Ravel. Só que aí, a gente com tudo pronto, a arte do disco Armorial e Piazzolla, tudo pronto, o disco estava indo para a fábrica essa semana ainda. Aí a gente recebe o convite da Nimbus, que é uma gravadora inglesa, para gravar um disco que seria distribuído em toda a Europa, Austrália, Canadá, Estados Unidos e tal, no mundo inteiro, né? O disco ia ser lançado, aí ia ser música armorial, Quinteto Ravel. Aí os caras falaram, velho, o nosso departamento aqui de World Music falou que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Como é que a gente faz, né? E aí falou, não, vocês têm que, infelizmente, vocês vão ter que mudar o nome do conjunto, porque não tem a menor condição. Já então vão tocar o bolero. Né? Aí, pô, que é isso e tal, né? Aí a gente fez uma reunião interna no grupo e tal, para decidir, e aí chegamos a 2 nomes, né? Um nome era o Quinteto da Paraíba, que era um dos nomes que eu defendia, e o outro nome chamava-se Quinteto de Cordas da Paraíba, que um dos membros, dos colegas do grupo na época, falou, pô, Quinteto da Paraíba possa ser que também fique, que dê uma conotação de que vai ser um quinteto que é sanfona, zabumba, triângulo, agogô e pandeiro. Aí eu falei, mas rapaz, que é isso? Não tem nada a ver, né? O nome é uma coisa que... Aí, bom, enfim, chegamos numa discussão, uma votação, e graças a Deus o Quinteto da Paraíba ganhou, né? E aí virou o Quinteto da Paraíba. Então, voltando para a sua pergunta,
eu até falei isso com o Rony outro dia, a gente dando uma entrevista, falei, pô, podemos nos considerar membros fundadores do Quinteto da Paraíba, porque entramos ainda no Quinteto Ravel, né? Mas, na verdade, o grupo foi criado em 89 e a gente entrou em 93, né? Certo. Aí a gente estava falando, então, de como é que vocês estão preparando esse show com o Zé Cabaleiro, Isso. sendo o fato de que nunca tocaram esse show, Uhum. e, enfim, eu preciso fazer arranjos, eu preciso, enfim, Lógico. combinar as coisas, né? Então, quando eu falei com o grupo e a gente decidiu fazer, os caras... E o que a gente tem como programação? Aí eu citei os que a gente já tinha tocado, né? E que tínhamos o repertório todo pronto. Seria uma questão de ensaiar essas músicas que já foram tocadas, mas precisariam ser trabalhadas novamente, né, nesse sistema de laboratório que a gente tem de ensaio. E trazer os convidados e tal, né? Mas aí eu tive a ideia de convidar Zeca, que é um cara que é amigo pessoal meu e sempre foi desde o dia que eu conheci Zeca pela primeira vez, ele sempre foi um cara muito, muito amado, muito, muito cordial, muito gentil, assim, um cara muito bacana mesmo, assim. Aí eu fiz o convite para ele, tenho o e-mail pessoal dele, mandei um convite e tal. E aí fiquei naquela, assim, um dia nada, 2 dias nada, 3 dias de silêncio, 4 dias depois, aí ele manda, fala, pô, eu adoraria fazer, para mim, eu sou fã do trabalho do Quinteto, falou umas coisas e tal. E falou, só tem um detalhe, o ano que vem, que é esse ano agora, de 2017, né, que esse convite foi feito em novembro do ano passado. Aí ele falou, o ano que vem eu estou completando 20 anos de carreira fonográfica. Então, assim, eu tenho muitos compromissos voltados para essa comemoração, né? Mas, de qualquer forma, eu me sinto muito, muito honrado pelo convite e te passo o e-mail do Sérgio Castellani, que é o meu produtor, e você pode trocar uma ideia com ele e de repente, a gente vê se não for possível em 2017, se o projeto for continuar em 2018, a gente pode fazer depois. Eu falei, claro que pode e tal, né? Aí, pegando esse gancho do negócio dos 20 anos de carreira dele, foi que eu pensei, falei, pô, a gente não tem nada, a gente vai montar um show. Então, nada mais... Aí, na minha ideia pessoal, que eu levei para o grupo e o grupo aprovou, ele falou, pô, vamos dar um presente para Zeca. Que presente, né? Pô, ele está comemorando 20 anos de carreira fonográfica. A gente vai reunir 12 sucessos de Zeca, eu vou escrever os arranjos e a gente vai tocar isso com essa nossa formação. Ele sozinho, tocando o violão e cantando essas canções, e a gente vai fazer... Eu vou fazer os arranjos e a gente vai ensaiar e vai fazer uma coisa linda. Aí os caras falam, pô, legal, mas como a gente vai fazer, né? Exatamente essa pergunta. Ele mora em São Paulo, a gente mora aqui. Eu falei, não, eu vou escrever os arranjos, vou pedir para ele fazer um set list das músicas que ele queira tocar. E aí quando eu pedi esse set list, ele me mandou apenas 4 músicas, e aí ficou demorando um tempo para responder e tal. Aí eu resolvi eu mesmo escolher. Aí fui lá e fui naqueles negócios de... as 20 mais de Zé Cabaleiro, não sei o que lá. E fui lá e falei, essa. Escolhi um repertório, na verdade todas as músicas são autorais dele, assim, todas são composições próprias dele sozinho, com exceção de uma música que foi um sucesso muito grande na voz dele, que eu coloquei junto, que é o Proibida Pra Mim, né? Que é uma música do Chorão. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr., que é uma... Ele fez uma versão... Que ele fez uma versão dele, que ficou muito... que tocou meio muito. Enfim, bossa né? noveada, assim. Um negócio bem... Aí... eu comecei a trabalhar em cima desses arranjos. A princípio, quem ia escrever os arranjos era o maestro Adail Fernandes, que é o nosso guru, nosso mestre, que sempre faz os arranjos da maioria das coisas, a maioria dos repertórios que o Quinteto tem é ele conhece o grupo como ninguém, foi o primeiro contrabaixista do grupo e tal. E realmente é o meu mestre maior, assim, o cara que eu tenho uma consideração muito grande e tal. Então ele, por questões pessoais de trabalho dele lá em São Paulo, ele ligou há muito tempo atrás dizendo que não ia ter condições de fazer os arranjos. Certo.
E aí eu falei, pô, agora me vi em apuros, né? Como é que eu vou fazer, né? Convite feito, aceito, tal, não sei o quê. Agora, aí eu fui levantar as mangas E você fez os arranjos, e eu então. escrevi os arranjos. Então eu escrevi uma abertura, que a gente faz a abertura, todo show do Quinteto Convida tem uma abertura. Aí eu escrevi a abertura especialmente para, que chama-se abertura, hashtag 20 anos, ZB 20 anos, né? Que ele tá com essa hashtag dos 20 anos de carreira, tá. né? Aí eu aproveitei e peguei esse nome da hashtag ZB 20 anos e escrevi uma abertura. E aí escrevi os arranjos e o maestro Carlos Anísio colaborou com 3 arranjos. Então eu escrevi, além da abertura, escrevi 9 arranjos e Carlos Anísio escreveu 3. Aí nós fechamos um repertório, fora a abertura, de 12 músicas, né? E aí você encontra todas essas principais músicas, sucessos de Zeca, que Telegrama, Flor da Pele, Heavy Metal do Senhor, né? Quase Nada, enfim, várias músicas. Então é um show que vai ser um show muito, eu imagino que, assim, há 2 dias atrás eu recebi um e-mail de Zeca que ele falou, curioso, né? Assim, tô curioso. Primeiro ele mandou há 4 dias falando, pô, e aí, cheiroso, como é que tá o nosso showzinho, né? Como é que tá o nosso showzinho? Aí eu falei, tá tudo certo, vai ser muito lindo o show e tal, vai ser massa, que tá todo mundo, o quinteto tá todo mundo muito ansioso. Aí ele respondeu, vocês não estão, não sei o que, tá curioso, né? Colocou em letras. Vamos falar um pouco mais desse show no próximo bloco? Vamos ouvir mais uma musiquinha então? Vamos. E aí no próximo bloco a gente volta a falar do show do Quinteto da Paraíba com o Zé Cabaleiro, com o Xixi Medeiros aqui. Maravilha. Carros, cortes, planos sangram, não há mais lágrimas. Eu desaprendi o céu e o chão, e as asas faltam. São as ruas, não meus pés que andam, eu sou estátua. Coração em contramão, perdeu a prática. Mas você, só por ser e estar, faz o meu olhar. Mas você, só por ser e estar, faz o sol voltar. Mas você, só por ser e estar, faz o meu olhar. Mas você, só por ser e estar, faz o sol. Bom, voltamos aqui então com o Xisto Medeiros. A gente está falando do show que o Quinteto da Paraíba vai fazer com o Zé Cabaleiro, Quinteto Convida, mais um show da série Quinteto Convida, dias 25 e 26 de agosto no Teatro Paulo Pontes, né, Xisto? Isso. Esse show com Mônica Salmaço, vocês também já estão... Mônica Salmaço também é amiga sua, como o Zé Cabaleiro é? Mônica Salmazo também, amiga, né, assim, sou fã do trabalho dela e também conheço já há algum tempo, assim, né? E ela teve o ano passado aqui e mostrou um show belíssimo. E é raro, né, a Mônica Salmazo vir aqui. Muito exato, raro. Raríssimo. Acho que, não sei Eu não se sei foi se a ela primeira... veio antes. Eu acho que foi a primeira vez que ela veio aqui, né? E foram 2 noites, inclusive lá no Paulo Pontes, e foram 2 noites. Não sei se você teve a oportunidade de ver esse show. Show lindíssimo. Um show lindíssimo, assim, com direção de cenário de Walter Carvalho e um negócio, um projeto... O Walter Carvalho me ligou para dizer assim, olha... Pois é, ele mandou e-mail para mim, você não pode perder esse show. Avisa aí as pessoas para não perderem. Então, ele estava muito assim, ele estava muito torcendo pelo... E realmente foi, assim, para mim, eu não me lembro de ter assistido um show tão incrível, assim, para mim. Eu fui os 2 dias, né, porque na banda, assim, os músicos... Eu tenho muitos amigos lá, né? Inclusive o baixo que o Neymar Dias tocou no show é um dos meus contrabaixos, eu que aluguei, o pessoal da produção alugou e tal, né? E eu sou muito amigo do Neymar, eu sou muito amigo do Proveta, sou muito amigo do Maestro Nelson Aires e tal.
E aí eu fui os 2 dias assistir o show. E assim, para mim, eu fui o primeiro dia e fui ver o segundo porque eu não sabia qual adjetivo usar para o show, né? Porque eu não sabia se era show, se era concerto, se era um espetáculo, se era um filme, eu não sabia onde enquadrar aquilo, né? Assim, qual adjetivo mais apropriado para usar para aquilo, né? Por mais que espetáculo possa ter uma coisa muito maior assim, mas parece que não cabia só aí, né? Então eu fui ver o que era e na verdade ao ver pela segunda vez, aí eu fui procurar o que eu tinha, o que antes tinha me levado à sensação que eu tinha sentido em ver aquele momento, aquele show, aquele espetáculo, aquela coisa. Mas você já tem data, não? Oi? Já tem data, assim... Para esse show? É? Já, é 15 e 16 de dezembro. 15 e 16 de dezembro. Paulo Pontes também? Paulo Pontes também. Você tem uma... Sim, desculpa, você ia complementar seu raciocínio, né? Era só falando sobre a sensação que eu tinha sentido ao ver o show, que foi uma coisa que me remeteu lá na minha adolescência, quando eu vi pela primeira vez um show do Pink Floyd, sabe? Que era uma coisa que misturava, obviamente, os estilos musicais são totalmente diferentes, né? Mas aquela relação de imagem e música foi o que eu consegui buscar, assim, no que eu tinha mais aquilo, por uma predileção mais do estilo da música, me fascinou muito mais, né? Assim, ver aquele espetáculo dela. Você, como a gente falou muito do Quinteto da Paraíba agora, que é uma vertente mais sinfônica ou de câmara, vamos dizer assim. Mas você falou mais antes um pouco que nunca... Porque eu imaginava, por exemplo, que talvez você tivesse seguido uma carreira sinfônica para depois voltar ou abraçar um pouco uma questão da música popular. Mas não teve isso, você seguiu nas duas vertentes ao mesmo tempo, assim? Nas duas vertentes ao mesmo tempo. É diferente, assim, o trato para você pessoalmente, a relação com a música sinfônica e a relação com a música popular? Tem uma diferença? Eu acredito, emocionalmente, talvez? Eu acredito que não, porque elas já vieram juntas, assim, né? Porque, na verdade, quando eu vinha de Patos, eu vinha com uma bagagem do que era popular muito grande, né? Porque o meu avô tinha aqueles programas 5 horas da tarde na Rádio Espinharas, que tocava música de aboio, tocava repentistas, tocava emboladores de coco, tocava essas coisas assim que... E uma tradição muito grande pela música nordestina, do trio nordestino, dos Três do Nordeste, de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, de Marinês e sua gente, de toda essa, né, essa efervescência da música nordestina e tal, né, que a gente tinha muito isso, né, não tinha essas coisas mais midiáticas que a gente vê hoje, assim, enfim, era um negócio muito mais... O povo tinha uma relação muito mais direta com o que era, com o que era de valor, né? Não desmerecendo o que estão se fazendo hoje, mas é porque o negócio do sucesso virou uma coisa muito... A indústria do sucesso é um negócio meio perigoso, assim, né? Parece muito de fórmula também, né? Um negócio, é o que está hoje e amanhã já não está, você já não lembra mais, as pessoas não... Faz o sucesso, repete. E ninguém... E há uma desconsideração total sobre tudo que se produz, né? Porque se você não passa na televisão tal, é porque você não... É como se você não tivesse um valor, você não... né? Ou você foi esquecido, ou você... Sim. Né? Então, isso é uma pena. Mas, então, aí quando eu vim para aqui para estudar música, as duas vertentes da música erudita porque o departamento de música veio se tornar uma escola de música, assim, de 2009 para cá, com essa criação do curso sequencial em música popular, né, com a própria criação do curso a ampliação do curso de licenciatura, onde hoje nós temos instrumentos de música popular, como baixo elétrico, guitarra, bateria, teclado e tal. Então, essa ampliação ajudou a mudar um tanto, mas antes o departamento de música era mais nos moldes do conservatório de música, então era mais erudito realmente, né?
Mas desde sempre a gente sempre teve um movimento, né, paralelo com a música popular, Maestro Chiquito e a Metalúrgica Filipéia. Então, quer dizer, foi sempre uma forma de conduzir uma coisa que também era nossa, né? Que também era nossa com herança da Orquestra Tabajara, com herança de todas as bandas, né? Seja a banda da Polícia Militar, ou seja a banda de fanfarra das escolas, seja a banda, né? Era uma coisa que... Sim. Então, dos conjuntos de baile, de tudo, né? Então, foi uma coisa que sempre, que graças a Deus sempre teve ali, não estava longe, né? Não estava longe. Por mais que fosse uma coisa que a gente aprendia mais no meio da rua, vamos dizer assim, né, do que na escola. Sim. Mas sempre teve junto a música popular erudita. Aí teve uma hora que você, bom, você se lançou como cantor, né? Uhum. Era uma coisa que você... Como é que essa relação como cantor? Porque as pessoas olham você muito como instrumentista. Uhum. Você sempre cantou? Você tinha vontade ou isso apareceu? A gente tem inclusive depois que você falou, né, gravou com o Zé Cabaleiro, tem clipe seu com o Clã Brasil e Lucy Alves, né, cantando Isso. No Meu Chevette Não, que é uma música até pra Campina Grande, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, esse teu lado de cantor também. Então, essa coisa, cantar sempre teve, assim, desde da infância, né? Me lembro muito pequeno mesmo, na casa do meu avô lá em Patos, tem aquela novela que era o Pavão Misterioso, e aí tem aquela música de abertura de Ednardo, Pavão Misterioso, e aí me lembro, são uma das poucas imagens que eu tenho do meu avô. Era Saramandaia, né, a novela? Era Saramandaia, né? A música que chamava Pavão Misterioso. Então aí eu me lembro, é uma das remotas lembranças que eu tenho do meu avô paterno, do pai do meu pai, o mestre Alfredo, que aí na casa dele, ele numa cadeira de balanço assim, me botava no colo assim, ele era bem grandão, bem forte e tal, e aí ele, bota, que ele me chamava de Titim, né, bota Titim pra cantar, chama Titim aí pra ele cantar, aí eu me enrolava na cortina, com vergonha, e cantando, Pavão Misterioso. Então é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, o primeiro disco que fez a minha cabeça, assim, como música, assim, que eu me lembro, eu tinha acho que 11 anos de idade quando Alceu Valença lançou o Cavalo de Pau. Então aquele disco eu briguei com a minha mãe para ela comprar uma radiola lá para casa, porque eu queria não só a radiola, mas queria a radiola e aquele disco Cavalo de Pau. A radiola era por aquele disco? Era pelo disco e tal. E aí ela fez esse mimo e foi uma coisa incrível realmente, porque eu me lembro que foi uma primeira referência de som de música popular, assim, mais ligado a MPB, vamos dizer, né? Sim. E tal. Antes era uma coisa mais do regional mesmo, da coisa mais da música nordestina e tal. Não que Alceu não seja, mas porque naquele momento não existia nada tão pop para a música popular brasileira. Sim. Do que Cavalo de Pau, né? Foi realmente um estrondo, assim. Alceu já era um artista bem conhecido, mas foi um discão, assim. E você lançou quantos discos como cantor? Aí eu lancei o meu primeiro disco em 2010, que é o Prana. O Prana, né? E lancei em 2013 o Black Xistos. Certo. E, na verdade, o que me levou a lançar um disco, na verdade, não foi uma preocupação de me lançar como cantor, não houve isso. Na verdade, foi na hora de escolher gravar um disco, eu fui abrir minha gaveta e vi que eu tinha 8 temas de música instrumental e eu, há muitos anos, já tinha adquirido uma cumplicidade muito grande com vários poetas da cena de João Pessoa, principalmente, né? Meus amigos Lúcio Lins, Delberto Barbosa, Dônio Alves, Acilino Madeira, Astier Basílio, quer dizer, eu tinha um monte de amigos poetas que aí a gente se encontrava ali pelo Bar do Baiano e tocava sempre um violão, não sei o que lá, e foi surgindo, tu compõe? Eu falei, compõe, né, tal, não sei o que. Aí, não, porque eu tenho vê isso aqui, né, vê esse poema, vê se encaixa alguma coisa. Aí eu comecei, e nessa hora de abrir a gaveta para gravar o disco, aí eu percebi que eu tinha 8 músicas instrumentais e tinha mais de 20 canções. Aí eu falei, eu não tenho um disco de música instrumental, eu tenho um disco de canção. Aí eu falei, não, então grava metade instrumental, metade canção. Eu falei, isso não vai funcionar, né? Então deixa eu completar um disco de música instrumental para poder lançar um disco instrumental,
mas se eu quero gravar um disco, eu vou gravar um disco com canção, né? Certo. Aí, a princípio, pensei naquela possibilidade de, não, vou convidar os amigos, intérpretes da cidade para gravar comigo e tal, ou eles gravam minhas músicas e tal. Aí depois fui recebendo aquele toque de uma figura, de outra, falei, véi, faz você mesmo o seu som e tal. Aí resolvi encarar e fazer o Prana, né? Que aí é um disco todo, assim, pensado desse jeito, né? São músicas minhas e, se você vê, tem parceria com, né, com todos esses grandes mestres da poesia paraibana, né? Tá joia. A gente vai para a agenda cultural, daqui a pouco a gente volta para ouvir mais uma musiquinha e reforçar o convite para o Quinteto da Paraíba e Zé Cabaleiro. Vamos começar a agenda cultural pelo teatro, com o monólogo Mensagem para a Amante do Meu Marido, com Fabiola Taide e direção de Everaldo Vasconcelos. Vai ser apresentado na Sala Preta do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Será sexta, às 6 da tarde. Na literatura, Políbio Alves lança nesta sexta-feira o livro A Leste do Homem. É o segundo de uma trilogia dedicada a Cuba. O livro também será lançado no país caribenho, né? Mas o lançamento aqui é nesta sexta, no Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado, em Jaguaribe, às 7 da noite, com entrada franca. A cantora paraense Dona Onete faz show nesta sexta-feira em João Pessoa. É no Teatro de Arena do Espaço Cultural, às 8 da noite, Dona Onete, que está fazendo sucesso internacional aí com seu carimbó paraense. O cantor, compositor e guitarrista Washington Spínola mostra as canções do seu novo disco, The King's Dream, sábado no Showtime, começa às 10 da noite. Washington Spínola, que você viu aqui semana passada aqui no Correio Cultura falando desse disco. No sábado também tem show de Chico César, companheiro aqui de Xisto Medeiros. Chico César está lançando o CD e DVD Estado de Poesia ao vivo, toca em Bananeiras no projeto Caminhos do Frio. O show, voltando no sábado, é com entrada franca e começa às 9 da noite. Vamos rapidinho às estreias do cinema. A gente começa com Valérian e a Cidade de Mil Planetas, está em cartaz de João Pessoa e Campina. Filme de Luc Besson, diretor francês de Profissional, Quinto Elemento, Lucy, e se passa uma ficção científica aí, que é baseada numa história em quadrinhos francesa. Próxima estreia é A Viagem de Fanny, outro filme francês, esse falado em francês mesmo, Valérian falado em inglês. E esse passou no Festival Varilux. São um grupo de crianças que tenta fugir da França ocupada pelos nazistas na Segunda Guerra, uma aventura infantil, vamos dizer assim, está em cartaz em João Pessoa. Também estreia nesse fim de semana Malas Artes e o Duelo com a Morte, uma comédia nacional com a Isis Valverde. Ela enfim, baseada na cultura popular, né? Malas Artes é um malandro aí que tenta escapar de dívidas e conquista mulheres, e aí tem que enfrentar a própria morte e começa a perseguir o Júlio Andrade, que faz a morte. E por último, Reino Gelado, Fogo e Gelo, é o terceiro da série de animações russas, que é baseado no mesmo conto de fadas que gerou Frozen, uma aventura congelante da Disney. Aqui a versão russa gerou o Reino Gelado de 2011 e agora é o terceiro filme, Reino Gelado, Fogo e Gelo. A gente volta aqui então com o Xisto Medeiros para lembrar, Xisto, que Quinteto da Paraíba convida Zé Cabaleiro, dias 25 e 26, lá no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural. Ingressos estão à venda, né? Já, não é isso? Ingressos estão à venda no site www.tudos.com.br e fisicamente também as pessoas podem adquirir no Popótamos Buffet, lá em Manaíra. Tá joia. Então, muito obrigado por sua presença aqui. Vamos ouvir mais uma musiquinha antes da gente ir embora. Então, até a próxima quinta-feira no Correio Cultura. Vamos ouvir aqui o Xisto Medeiros. Estava pensando aqui no que tocar agora, né? Toquei duas músicas minhas aí, que é o Sol de Prata e depois foi o Só Por Você Estar. Mas estava pensando, será que eu consigo, e se eu me lembro de uma das músicas que eu arranjei de Zeca, né, para o show? Então, eu vou tentar aqui. Aí, Renato, você pode me ajudar também. Que eu acho que é... Eu estava sozinho, mas solitário que a top model magrela da passarela. Eu tava triste, tristinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: negro, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz
que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores para o delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia. Português da padaria. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Aí vai, né?